Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Recebo, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, a palavra de hoje sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Dirige, ó Deus, os nossos passos, principalmente quando ninguém está por perto vendo. Ninguém. Dirige os nossos passos nesse momento, Senhor, que ninguém está vendo. Que a palavra de hoje fale ao teu povo, ao coração dos teus filhos amados e abençoados. E que a glória de hoje, dê sabedoria, para que entendamos, não aquilo que o homem escreveu, a letra, mas aquilo que Deus inspirou ao homem, para que possamos assim ter o nosso coração alimentado. Que a glória de hoje, Senhor, venha preencher. A palavra soberana do Senhor venha preencher todos os espaços em nossa vida. Que está precisando de paz, que está precisando de tranquilidade, de mais firmeza na Tua palavra e de maior confiança em Ti. Assim eu recebo todos que estão aqui e quem me ouve nesse momento, com o seu coração preenchido de paz, de tranquilidade, de firmeza e de maior confiança no Deus vivo e soberano que vive e mora dentro de você. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Isso. Receba. Há um Deus vivo dentro de você. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo conhecendo as 7 igrejas do Apocalipse. Já estudamos as 2 primeiras igrejas, a igreja de Éfeso e Esmirna. A nossa reflexão hoje vai ser a igreja de Pérgamo, conforme a folhinha do seu estudo, a que você acabou de receber. E na folhinha do nosso estudo, nós temos uma introdução, que começa assim. A terceira carta, a quem o apóstolo João escreve, foi dirigida à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, para termos uma visão histórica, ela se encontrava numa situação difícil por todos os lados. Porque alguns praticavam idolatria e davam honra ao governador romano. E devido a tanta influência de falsas doutrinas, isso teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem idolatria, como também imoralidade. Mas os cristãos verdadeiros não abandonaram a verdade do Senhor, o único e verdadeiro soberano. Portanto, o Senhor Jesus, nessa carta, chama a igreja ao arrependimento, para evitar que eles decaíssem do amor e da fé em quem? Em Deus. Vejamos com Bíblia o lado espiritual que está por trás de cada letra, por trás de cada palavra, nessa carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Pérgamo. E na folhinha do seu estudo, eu coloquei aqui a evidência bíblica, Apocalipse, no capítulo 2, do verso 12 ao 17, que corresponde à carta à igreja de Pérgamo. Porém, como sempre, eu convido você a abrir a sua Bíblia, para a gente acompanhar a reflexão de hoje sobre a igreja de Pérgamo na Bíblia. E aí você vai poder marcar, grifar, como também na folhinha do seu estudo, no verso, você anotar os pontos mais importantes, colocar a sua observação no que vai ser ensinado hoje. Então vamos lá.
abrindo a nossa Bíblia aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12. E começa assim, amados irmãos, o verso 12 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. O anjo aqui é aquele que lidera a igreja, como já foi ensinado na primeira e na segunda carta, que cuida do rebanho. Diga, o pastor. Aquele que está à frente do rebanho é o anjo que o apóstolo João se refere aqui amando do Senhor Jesus Cristo. Que através desse anjo, dessa autoridade, Deus alimenta a sua igreja. Prosseguindo, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui faz referência, e você vai lembrar disso, aquela passagem de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. O apóstolo Paulo faz menção sobre isso, que discerne essa espada, essa palavra, que divide carne e espírito. A palavra de Deus, ela entra em nós de tal forma que leva você, que faz você discernir o que é da carne e o que é do espírito. Quando é a carne em você falando e quando é o espírito, a voz de Deus falando dentro de você. Quando você está sendo alimentado pela palavra de Deus, que é a espada afiada de 2 gumes, ela te dá esse discernimento. Nesse momento é a minha carne, querendo que eu continue magoado, querendo que eu continue assim, nessa situação de depressão, de impaciência, de nervosismo constante. É a minha carne. Eu preciso sair dessa situação. Eu preciso confiar mais, eu preciso acreditar mais. E nesse outro momento você já está tendo discernimento dado pela palavra para andar no Espírito e sair da carne. Ser nova criatura em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela que revela para nós mesmos como estamos. A palavra de Deus, ela mostra. Se você, meu amado, você também que me ouve, se você está no Espírito ou se você está debaixo da carne. É essa mesma espada, que é a palavra, que nos mostra o que é verdadeiro e o que não é. Ela te faz entender as coisas. E a mesma palavra, que é a espada, evita de você cair, mostrando para você o que está te afastando de Deus. A palavra mostra o que está deixando você frio, o que está tornando você uma pessoa afastada. A espada, a palavra, ela mostra. O Espírito de Deus, ele conversa contigo. Mostra para você todas essas coisas. O apóstolo Paulo também diz, fazendo menção dessa mesma espada que é a palavra, lá em Efésios 6,17, anote, coloque como observação, pode ser no verso da folha do seu estudo, ou num papelzinho que você tenha, num caderninho de anotações, você pode anotar tudo isso aí, tá? É muito importante para depois você refletir uma vez mais em sua casa. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,17, que a palavra é a espada do Espírito. Que coisa maravilhosa, o alimento do nosso espírito. E nós precisamos dessa espada. Diga, eu preciso dessa espada em minha vida, que é a palavra de Deus. Nós precisamos para nos corrigir, porque nós temos uma carne que precisa de correção. Há fraquezas, há falhas nisso aqui. E nós precisamos da voz de Deus para corrigir, para colocar um freio nisso aqui que se chama corpo de carne. Precisamos dessa espada para nos corrigir,
para que essa palavra venha nos repreender, venha nos exortar. Senão você sai da fé, abençoado. Se a palavra não te exorta também, você sai da fé. Eu gosto de uma palavra que fala só de amor, que fala que Deus só vai me dar as coisas. É bom esse tipo de pregação. Que Deus fala do seu amor por mim, por você, e que Ele vai nos dar as suas promessas. Mas é bom também ser corrigido, repreendido por esse Deus, porque Ele alerta, Ele evita você de cair no abismo. Então, a exortação de Deus é boa. Só não é boa para quem quer viver na carne. Mas quem quer ser íntimo de Deus, um discípulo, um seguidor verdadeiro, é uma maravilha. A pessoa humilde, não, amém, Senhor, eu estava precisando dessa repreensão, eu estava precisando dessa exortação, porque senão eu saio da fé. Se o pastor não traz uma palavra mais dura, se não fosse aquela exortação naquele dia, eu não teria voltado a orar, porque eu estou, em alguns momentos da minha vida, devagar na minha fé. Tem dia, pastor, que eu nem oro, eu nem converso com Deus. Então é sempre bom o senhor trazer uma palavra, puxão de orelha, para eu conversar com Deus. Porque a vida, a casa, os filhos, o trabalho, roubam o nosso tempo. E o pastor, o anjo da igreja, ele vai sempre ser usado por Deus para trazer o alimento que você precisa. Às vezes vai doer na sua carne, mas você precisa dessa palavra. Embora cause essa dor. Mas é necessário, diga necessário. Porque senão você vai ficando acomodado e outras coisas mais vão acontecendo. Deus quer você dedicado a Ele, amém? Existe cura para você nessa espada de 2 gumes também. Existe cura. Há poder na palavra de Deus quando você profetiza, quando você declara, quando você chama a existência as coisas que não são, elas passam a existir. Há poder para transformar você. Faça como Davi, que declarava para ele mesmo: ó minha alma, por que andas assim, tão angustiada, tão triste, tão perturbada? Sossega, te acalma. Naquele momento ele estava orando, ele estava declarando. Olha a espada aí, ó, agindo. Isso é bom, você determinar, declarar, primeiro para você. Ah, meu filho está precisando tanto. Ah, meu marido está precisando tanto. O fulano está precisando tanto. E você principalmente. Se não cuida, abençoado, a carne toma de conta. Então nós precisamos. Existe cura, existe transformação. Existem dias melhores. Através dessa espada afiada, dessa palavra, prosperidade, paz para o seu coração. Talvez você que me ouve nesse momento, através desse áudio, esteja a pensar: pastor, para a minha situação não tem jeito. Para o meu caso não tem cura. Para a minha vida, pastor, o momento que eu estou enfrentando não tem solução. E o meu Deus nessa manhã usa a minha vida para dizer que tem. Porque a sua palavra é viva e eficaz. Tem! É só você receber. Porque não é você com a sua força. É você com a força de Deus que vai vencer isso aí. É você com essa espada, é você com a sua declaração, é você com a sua confiança na palavra de Deus que vai suplantar isso aí. Não é você com a sua força, é você com a força de Deus. E como é que eu uso a força de Deus? Sendo um discípulo, sendo íntimo do Senhor, sendo um homem de oração, uma mulher de oração, que vê o problema e repousa no Senhor. Meu Deus, eu não posso fazer nada por esse marido, eu não posso fazer nada por esse filho, que está enfermo, que está atribulado, que é ignorante, que é viciado, e que está do jeito que está. Eu não posso fazer nada, mas eu creio, eu confio na palavra viva e eficaz. Eu vou ver o meu Deus fazendo por mim. É assim que funciona. É assim que você tem que agir no reino de Deus.
com a espada afiada de 2 gumes. É assim que ela divide, é assim que ela age, é assim que ela funciona, sendo exercitada dessa maneira. Então, se você está passando por uma fase muito difícil, o teu marido está doente, o teu pai está doente, a tua mãe está doente. Oh meu Deus, eu olho para minha mãe, pastor, eu olho para o meu pai, eu olho para essa pessoa da minha família que está enferma. Como eu gostaria de mudar essa situação, mas eu não tenho força, nem o meu dinheiro, pastor, resolve esse problema. Mas eu vou ver o meu Deus fazendo por mim, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu determino, meu Senhor, é você olhar para o problema e agir como anjo, agir como espiritual que você é, agir como discípulo de Deus. Você tem que pensar como anjo que você é aí dentro desse corpo. Um filho de Deus, uma potência que confessa o poder do Criador, o seu Pai, o nosso Pai, que chama a existência as coisas quando vê o problema. Não é com a sua força, porque quando você vê o problema no seu marido e você vai com a sua força, pode terminar em morte, pode dar briga, pode dar separação. Pastor, não quero me separar. Então, tem que ser com a força de quem? De Deus. Amém? Porque com a sua, esqueça, não dá certo. É você com a força de Deus. Só que você tem se esquecido de agir com a força de Deus. Esse é o problema. Você não tem sido aquela mulher de oração mesmo. Não estou julgando ninguém. Você não tem sido aquele homem de oração mesmo. Pastor, as coisas não têm acontecido como eu espero. Se a palavra é viva e eficaz, o problema não está nela. Porque ela é viva e eficaz. Então não há nenhum problema na palavra de Deus. Se as coisas não estão acontecendo, está faltando você aplicar mais a sua confiança, o seu crer na palavra. Está faltando você exercitar. Está faltando você viver. Digo, recebo. Está faltando você ser mais humilde para receber as coisas. E eu declaro você com o seu coração humilde para receber a palavra de hoje e colocar em prática na sua vida, em nome de Jesus. Eu recebo. Eu recebo que você vai ver Deus fazendo por você muitas coisas. Que você, com a sua força, não pode. Mas Deus vai realizar. Por isso, se dedique. Se dedique mais à palavra de Deus. Aos estudos. Como esse de hoje. Não falte no próximo. Tem pessoas que começam bem, mas ela para no meio. É por isso que você não vê a manifestação do poder de Deus como você espera, como você deseja. Por que tem pessoas que tomam posse e outras não? É porque Deus ama mais aquela pessoa e menos a você? Não. É porque ela não foi só até o meio. Ela prosseguiu mesmo com as adversidades, mesmo com os ventos. Ela não negou o nome do Senhor. Ela seguiu. Ela não deixou a palavra negativa do marido tirar ela do seio da igreja. E nem de uma outra pessoa. Ela se manteve. Porque vai aparecer. Sempre aparece, né? Sempre tem um que aparece para falar uma coisinha, né? Uma coisinha ou outra. Mas eu declaro teu coração guardado em nome de Jesus. Invista tempo. Assim como você investe seu tempo na sua casa. A minha casa é um brinco, pastor. Um dia eu vou te levar lá para comer uma lasanha. Eu vou. Eu vou. Com pontualidade. Eu vou. Assim como eu sou pontual nas coisas de Deus. E vou dizer, eis-me aqui. Então invista tempo também nas coisas de Deus. Ah, eu cuido tanto da minha vida, pastor. Quando tem alguma coisa para fazer, eu faço. Quando tem uma viagem marcada com a família, é tudo certinho. Então você também tem que investir o seu tempo e ser organizado também com as coisas do Pai. Amém. Glória a Deus. Chegou um parente em casa, com todo respeito, minha prima de 3º grau.
eu preciso servir ao meu Deus, eu não posso faltar na reunião. Eu já adiantei o almoço, vai cuidando das outras coisas, se você não quiser ir comigo na igreja, mas eu não posso faltar, porque o meu compromisso com Deus eu não posso adiar, porque eu não sei viver sem a palavra dEle. Então, Deus em primeiro lugar. Por não colocar essas regras em prática, você acaba não vendo. E por você não ver, você fica desiludido. Que Deus não existe, Deus não me ouve. Não, Deus ouve. É que você precisa obedecer as regras. Você precisa se entregar mesmo. Você precisa ser discípulo mesmo. Amém? Que investe o tempo, que se dedica, que é humilde. Seja humilde essa palavra para receber. Senhor, o que o Senhor disser eu farei. E parar de retrucar, de lutar contra a palavra de Deus. Não, Deus falou, eu vou colocar em prática, eu vou fazer. Porque, repito uma vez mais, se as coisas não estão acontecendo na sua vida, o problema não está na palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. Você não pode ser uma pessoa que serve a Deus, isso é bom falar, é boa essa nossa conversa. É importante nesse estudo falar sobre isso. Você não pode ser uma pessoa que serve a Deus, isso é muito importante, que serve a Deus de longe. O longe que eu digo, entenda, é você, embora aqui dentro, mas está distante. Sabe aquela pessoa que mesmo dentro da igreja está distante? Ela não tem e nem deseja ter o menor compromisso com nada. Ela está dentro da igreja, mas ela está longe, ela está distante. É isso que eu falo. E você não pode continuar assim, longe. Querendo ao mesmo tempo receber, mas não tem uma vida prática com aquilo que está ouvindo. Não tem e nem quer ter o menor compromisso com nada, mas quer receber. Tanto uma coisa como outra, quer receber. Tem muita gente assim. Então você tem que ter o desejo de ser íntimo de Deus. Porque Deus, meu amado, só se dá ao conhecer aos seus íntimos. Eu quero tanto ter a sabedoria de Deus na minha vida. Eu quero tanto que Deus fale comigo, converse comigo. E Ele vai conversar contigo, falar com você através da palavra. Mas Ele só se dá ao conhecer aos seus íntimos. É aqueles que são íntimos que Deus permite que essas pessoas tenham o conhecimento sobrenatural dEle. Pastor, eu quero ter o conhecimento sobrenatural de Deus na minha vida. Deus só se permite, Ele só se dá ao conhecer se você for íntimo. Se você tiver esse zelo de tudo que eu estou falando até agora. Aí Ele vai se dar ao conhecer para você, da sua palavra e das suas promessas. Porque aquele que é íntimo, meu amado, ele abre o coração na hora do louvor. Ele curte o seu Deus. Ele conversa com Ele. Ele tem essa comunhão. E faça uma observação nesse ponto. Um detalhe que é importantíssimo. Se você não sente vontade de orar, de falar, não espere ter vontade para falar com Deus. Fale, porque depois você vai sentir vontade. Tem dia, e é bem verdade que eu vou falar, que às vezes você não tem vontade de falar com Deus. Quando esse dia acontecer, se for amanhã ou depois de amanhã, seja qual for o dia, eu não estou sentindo vontade de ouvir mensagem, não estou sentindo vontade de orar, eu não estou sentindo vontade de conversar com Deus. Ore, que depois você vai sentir vontade. Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz, olha, gente, falando para a igreja, hein? A nossa carne é inimiga de Deus. Então não espere ela sentir alguma coisa no reino de Deus, porque ela não vai sentir. Pastor, eu estou esperando sentir vontade, sabe? De semear na igreja. Pratique, que depois você vai ter prazer, gozo, vontade de fazer isso. Porque aquele que é íntimo, ele vai abrindo o coração para semear. Amém? Amém. E você vai sentindo isso depois. Se você não está sentindo agora, pratica que você vai sentir depois. E você vai até agradecer a Deus
por minha vida. Graças a Deus pela vida daquele pastor, que me fez entender mais ainda como eu devo viver essa vida, como eu devo lidar com essa carne, porque tem dia, pastor, que eu não quero fazer nada para Deus. E quando esse dia acontecer, eu devo fazer porque depois a vontade vem. A vontade vem. Em o nome de Jesus. E você sente vontade de orar, sente vontade de semear. E ainda ora ao Senhor, hein? Prospera, Senhor. Prospera ainda mais a minha vida, porque eu quero ajudar ainda mais essa igreja. Aquele que é íntimo, porque o discípulo ele quer ser íntimo do Senhor. O verdadeiro seguidor do Senhor Jesus, ele é íntimo. Ele leva a sério as coisas de Deus. E ele cuida disso aqui. Ele não quer que falte nada na casa de Deus, a física. Porque você é a casa de Deus. Deus habita dentro de você. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos de um lugar como esse para reunir a igreja que somos nós. Eu já ensinei sobre isso. Precisamos. Então aquele que vive essa intimidade, porque a espada da palavra produz isso, ele quer cuidar disso aqui. Ele tem prazer em cuidar disso aqui. Aquele que é íntimo também de Deus, ele abre o coração para o congregar. Ele é seguidor da palavra do Senhor Jesus, da palavra da graça. Senhor, eu não sei viver sem a tua palavra, sem ouvir o teu ensino. Eu tenho fome de Deus, pastor, fome de ouvir. Além de participar das minhas reuniões, ela quer conhecer a reunião do outro pastor. Ela quer participar das outras reuniões na igreja. Aquele que é íntimo do Senhor, ele tem essa fome de Deus. Fome. Cada vez mais quer aprender. E quem está longe, em outro estado, em outro país, que não tem a mesma oportunidade que você de estar aqui congregando, essa pessoa que é íntima de Deus, ela quer estar sempre ouvindo as mensagens. Ela quer estar sempre acompanhando, ela está sempre atenta para ouvir aquele ensinamento que vai pela internet e também colocar em prática. Porque para ser íntimo do Senhor, você pode ser daqui e também à distância. Ah, eu não posso estar lá, então não vou praticar a palavra. Não. Você pode praticar a palavra daqui, de lá, da onde quer que você esteja. É só ter sede de Deus, fome de Deus, vontade de viver para Deus. Aquele que é íntimo, adentra, isso é bom falar, com alegria, aqui nesse lugar. Mesmo com os dissabores que teve no meio da semana. Não sei se você teve algum. Se teve, aquele que é íntimo de Deus, aquele que está em comunhão com Deus mesmo, ele não entra aqui de cara feia, de cara amarrada, não. Ele entra, ele adentra aqui, confessando a espada afiada de 2 gumes. Eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor. Bom dia, pedra viva, anjo amado do Senhor. Ele adentra aqui confessando o reino de Deus. É assim que vive o íntimo do Senhor. Você não pode se esquecer das palavras que o anjo de Deus falou para Daniel. Lá em Daniel capítulo 10, verso 12 diz, o anjo falou para Daniel, Daniel, você é uma pessoa aplicada, você tem um coração aplicado no Senhor, um coração que quer compreender, que quer ganhar sabedoria de Deus, você tem sido uma pessoa de oração, e eu estou aqui porque foram ouvidas as tuas palavras. Mas antes desse anjo dizer para Daniel que ele estava ali porque a oração dele tinha sido ouvida, ele disse, olha, você tem aplicado o seu coração em Deus. Você tem tido fome de Deus. Medite em casa. É um bom exemplo para você crescer espiritualmente. Daniel 10, 12. Ele tinha essa fome de Deus. Está claro isso, meus irmãos?
O que é você viver com a espada afiada de 2 gumes, a espada do seu espírito, em graça? Quem entendeu, levante a sua mão. Então voltemos aqui às considerações do livro do Apocalipse. Uma vez mais, o capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 13, muita atenção ao verso 13 do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de quem? De Satanás. Pausa para uma reflexão importante. Eu declaro você com a mente de Cristo, com os seus olhos espirituais abertos nesse momento. A linguagem do apóstolo João aqui é figurativa. Figurativa. Ele expressa algo para explicar uma outra coisa, que não devemos tomar ao pé da letra. Porque senão você vai pensar que Satanás tinha um trono e ele estava lá, sentadão. Sentadão de férias. Estou de férias. Até eu tenho um trono aqui. Aqui, nesse verso 13, eu vou ler ele todinho daqui a pouco, é como as parábolas do Senhor Jesus. Ele falava algo, porém o significado era outro. Um exemplo bom a se pensar, a parábola do semeador. Ele fala da semente que cai em vários tipos de solo. Então você não pode tomar aquilo ao pé da letra, porque a semente era a palavra, e o solo, os vários tipos de solo, classe de pessoas, pessoas diferentes, e cada um tem uma reação diferente ao receber a palavra de Deus. E lá vai falando que tem aquele que recebe a palavra, a semente, mas vindo as dificuldades, as tribulações, é de curta duração. Mas tem aquele outro que recebe a palavra mesmo e dá fruto, frutifica para Deus. Aí depois ele fala de um outro tipo de solo, de um outro tipo de pessoa que recebe a palavra, mas a fascinação do mundo, a riqueza, o dinheiro, agora eu tenho tudo, agora eu estou muito abençoado, já não precisa, né? Eu fazer isso e nem aquilo, já não precisa ser fiel a Deus, nem nisso nem naquilo. Lá diz que se perde também. Então aqui é igualzinho às parábolas do Senhor Jesus. Esse Satanás aqui, que João faz menção, e que estava em um trono, era um imperador que dominava a terra e oprimia as pessoas, os cristãos da igreja de Pérgamo. Ele não poderia falar claramente em suas cartas, porque senão essa carta não chegava. Olha, o imperador, esse terrível aí, que está massacrando vocês, ele não poderia falar assim, às claras. Era por código, era de forma figurativa, como nós estamos vendo aqui. Aqui está se tratando do imperador romano que oprimia as pessoas, os cristãos, e que naquele lugar se adorava ele, se adorava o homem, o imperador. Então, o imperador ali, naquele momento, naquele lugar, ao mesmo tempo era imperador e Deus. O trono de Satanás aqui era o imperador. Por isso que, por falta de entendimento, as pessoas nessas igrejas de campanhas e correntes ficam com medo de passagens bíblicas como essas. E eu nem culpo elas. Isso é falta de entendimento nos pastores. Porque aqui está falando do imperador romano. Porque você que está recebendo a palavra da graça tem que ser um esclarecido. Você tem que ter entendimento que o ser Satanás, o diabo, ele foi destruído. E uma vez destruído, ele não existe. E é o apóstolo Paulo que diz isso em Hebreus 2,14. O nosso Senhor Jesus Cristo foi à cruz para aniquilar aquele que tinha o poder
da morte, a saber, o diabo. Jesus foi à cruz e fez uma obra perfeita e completa. Destruiu todo o mal. Digo, receba essa palavra. O único que existe é o Deus soberano que está dentro de você, abençoado. E esse ser, diabo, não foi destruído quando você entrou nessas igrejas de correntes e campanhas, não. Essa destruição se deu na cruz. Você não é um liberto de todo mal quando você entrou pela primeira vez em um lugar com nome de igreja, não. Você é um liberto de todo mal, como também diz a carta aos Colossenses, lá, 1,13, do império das trevas para a luz. Isso tudo foi por Deus, em Cristo Jesus. Você é um liberto por Cristo. Diga, por Cristo. De todo mal na cruz. E Jesus mesmo diz, antes de ter ido à cruz, lá em Lucas, vá anotando, hein? Capítulo 13, verso 32, o Senhor Jesus, antes de ser crucificado, algumas horas antes, ele diz, olha, para todo mundo lá, hoje e amanhã, curo e expulso demônios, mas no terceiro dia, terminarei. Ele já foi à cruz, já morreu e ressuscitou, então, esse ser já foi o quê? Destruído. Então já passou, já deixou de ser. Diga graças a Deus. Foi destruído. Então é muito importante você meditar em Hebreus 2,14, Colossenses 1,13, Lucas capítulo 13, a partir do verso 32. Vai meditando, que você vai chegar a esse entendimento que hoje nós temos aqui e que eu não abro mão. Você sabia que tem muitas igrejas que ainda não sabem disso e por isso estão lutando para que Jesus destrua o diabo? Ó Senhor, destrua o diabo. Não é assim que eles oram? Ó Senhor, destrua. E você, diabo, aonde você estiver, pega a sua roupa, pega a sua mala, pega tudo que você tem, sai dessa vida. Ó Deus, vem com o teu poder, nos livra do mal. Já nos livrou. Já nos livrou. O ser diabo, esse opositor, Deus já destruiu ele. O único opositor que nós temos é a nossa carne. Porque existem falhas, existem fraquezas, a gente vê um monte de coisa ruim acontecendo lá fora. E por quê? Porque aquela carne não tem um alimento no Espírito. O que é que Paulo fala em Gálatas? Que existem as obras da carne. Dentre as obras da carne, está lá adultério, prostituição, ciúme, bebedice e um monte de outras coisas. E também feitiçarias. Está lá. Dentre as muitas obras da carne está a feitiçaria. Isso que se manifesta nas igrejas e dizem que é demônio, é obra da carne. E está na Bíblia. Quando você lê a Bíblia não diz, e a obra do diabo é adultério. E a obra do diabo é a feitiçaria. Não, a Bíblia não diz assim. Quando você lê a Bíblia diz, e a obra da carne é prostituição, e a obra da carne é feitiçarias, e a obra da carne é ciúme. Mas o pastor da esquina falou que adultério é obra do diabo. Não, mas meu Jesus diz na Bíblia que adultério é obra da carne. Então, você não pode ficar com um pé lá e outro aqui. Você tem que tomar uma decisão. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com a péssima interpretação do homem. Que eles querem colocar na cabeça do povo a seu bel prazer. Abençoados, se o diabo existisse, esse planeta, esse mundo seria um caos. Um ser invisível. Estaríamos todos aqui em desvantagem. Deus é soberano, amém? Ele destruiu todo o mal, receba isso. Nem que existisse um diabo, ele poderia chegar perto de você. Ah, pastor, mas eu acredito tanto no diabo, mas tanto no inimigo. Nossa, você foi criado por Deus e está com tanta convicção em quem não te fez? Porque tem pessoas que falam muito do diabo, né? E está amarrado isso, e está amarrado aquilo. Se acontece uma coisa, foi obra do inimigo, é obra do diabo. Ah, mãe, perdi o emprego. Foi o diabo, meu filho. Ah, caiu a panela, foi o diabo. É porque você não colocou ela direito lá, para secar.
Pastor, eu fui lá para a chácara de mamãe, e de madrugada, na chácara de mamãe, pastor, é que o senhor não conhece a chácara de mamãe. Eu escutei um barulho de madrugada, pastor. É que alguma coisa de repente estava solta, a janela estava aberta, entrou o vento, fez barulho. Mas eu escutei um barulho vindo da torneira. Fez... É a sobra que fica no cano. Eu tinha certeza que era o inimigo, pastor. Não, é a sobra. Isso também acontece lá em casa. Dá um susto, né? Você, opa! Você olha, o que é isso? É a sobrinha da água que fica. É o ar também, né? Então fica ali um pouquinho. Então se você colocar lá a louça direitinho, você não vai escutar barulho. Se você fechar a janela também. Só existe um Criador, chefe. Diga Deus. Só Ele. Você deve dar honra. Amém? Então você tem que crer no que está na Bíblia. O diabo e seus demônios é uma questão que o Senhor Jesus já resolveu na cruz. Amém. Seja um divulgador dessa verdade junto comigo. Divulgue essa verdade junto comigo. O diabo já foi destruído. Eu só acredito em um só Senhor Deus. Em um só Senhor Deus. Me ajude a divulgar essa verdade. Divulgue essa verdade junto comigo, tá bom? Medite em todas as evidências que eu te passei para você ler depois. Eu passei rápido assim para a gente ganhar tempo. Prosseguindo aqui com a leitura, em Apocalipse, capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás o quê? Habita. Esse Antipas sofreu perseguição e foi morto pelo imperador por professar a palavra de Deus. Mas você que é um esclarecido, que tem entendimento, você sabe no seu coração, no seu íntimo, que só existe um só Deus soberano, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E quem diz isso é Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 6. Efésios 4, 6. Que só existe um Deus único e soberano, aquele que vive e mora dentro de nós. Então esse ser Satanás, que ele, o apóstolo João, se refere aqui, uma vez mais, é o imperador, é o Império Romano, que estava a perseguir a igreja de Cristo, que estava perseguindo os cristãos e mandando matar. E aconteceu esse fato com Antipas. Verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Prostituição aqui, amados de Deus, não é no sentido que você pensa homem e mulher, não, tá? Mas sim uma prostituição aonde se ensinava à igreja que havia outros deuses, outras forças. Era esse tipo de prostituição que estava acontecendo lá. Uma adoração a outros deuses. Porque o imperador, ele estava causando essa pressão. Muitas estátuas eram construídas com a imagem do imperador. E ele queria ser adorado. Então, essa situação estava acontecendo. Como também as igrejas evangélicas ensinam. Porque quando eles ensinam que o diabo tem uma força e Deus também, eles estão ensinando dois deuses. Estava acontecendo com a igreja de Pérgamo um ensinamento acerca de outros deuses, de outras forças, como a gente também vê nas igrejas evangélicas. Porque quando eu falo para vocês de uma outra força, eu estou falando de um outro Deus. Se eu falo que o diabo tem força, tem poder, e Deus também,
Eu estou mostrando para você dois deuses, duas forças para você. Porque qual é o discurso que você ouve numa igreja evangélica tradicional? Irmãos, Deus está querendo fazer uma obra maravilhosa, tremenda na sua vida, aqui na igreja. Mas Satanás está impedindo, ele não deixa. Imagine você, não deixo. Aí Deus, então tá bom. Eu não vou fazer porque você não deixa. E a igreja, né, tendo que orar e jejuar muito para que Deus receba força para vencê-lo. Assim muitas igrejas ensinam. Olha, a gente precisa orar muito e jejuar muito, porque aí Deus vai ter força e vai vencer esse mal, esse diabo que está impedindo, que não deixa a igreja receber a bênção que Deus quer dar para a gente. Então, para essas igrejas, o diabo é mais forte do que Deus, porque o rebanho tem que orar para Deus ter força para vencer o inimigo. Então o diabo é mais forte do que Deus. É um absurdo isso, né? Mais forte do que Deus. E que Deus precisa da oração para ter poder, para atuar em sua igreja, isso é uma blasfêmia. E como que fica aquela palavra que saiu da boca do profeta Isaías, agindo Deus, quem o impedirá? Como é que fica essa palavra? Ah, que a igreja tem que orar e jejuar muito, para que Deus possa atuar. E como é que fica a palavra? Saída da boca do profeta, agindo Deus, povo, quem o impedirá? Não existe. Então é muita besteira que está sendo dita em muitos púlpitos lá fora, meu amado. A falta de conhecimento, Jesus falou, é cegueira, é sofrimento. O meu povo sofre porque não tem conhecimento. Você tira tanto problema do seu caminho quando você tem conhecimento. Porque você para de ficar dando glória para um ser que não existe. Porque você para de ficar chamando a sua família de encapetada e passa a chamar de abençoada. Você tira um monte de problema do seu caminho. As pessoas têm esse ranço. Meu marido é um endemoniado, meu filho também é um endemoniado. Agora, quando você é um conhecedor da verdade, não. O meu filho é um presente de Deus na minha vida, o meu casamento é um presente de Deus. A minha família é uma família abençoada do Senhor. Eu sou templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro teve esse entendimento na sua primeira carta, capítulo 2, 9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então eu não posso ensinar que você é de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Eu estaria indo contra a palavra, contra o ensinamento de Deus. Olha, tem momento que o diabo entra porque Deus sai. Aí depois Deus volta na quarta e o diabo pega a mala e vai embora. Porque é assim que prega o sistema. Quarta-feira você se enche do Espírito Santo. Mas depois Jesus pega a malinha dele e vai embora e volta na sexta. O diabo volta na sexta. Mas depois que você congrega no domingo, Jesus vem com a malinha dele, voltei. Aí o diabo pega a malinha dele e vai embora. Aí na segunda-feira Jesus, já estou indo embora de novo. Aí Jesus pega a malinha dele, aí o diabo, estou chegando. Entra na sua vida. Não é assim, abençoado. Você é, de forma definitiva, 1 Pedro 2,9, propriedade exclusiva de Deus. De Deus. Só que por muitos anos, desde mamãe, desde a vovó Catarina, que você foi ensinado que existe malassombo, bicho-papão. Aí foi para uma igreja tradicional evangélica, aquele bicho-papão virou um diabão. A mula sem cabeça virou demônio. E você, eita, bem que a vovó falava para mim. Foi crescendo os personagens na sua cabeça. E a cada problema você foi dando nome para um demônio. Dor de cabeça, demônio. Problema na coluna, é o demônio. É assim que as igrejas ensinam. A pessoa que bebe muito, Zé Pilantra, né? Ou Zé Pilintra, é um outro demônio. É sempre assim. Dor de cabeça, demônio. Bico de papagaio, demônio. É abençoado. A gente precisa se alimentar mais de Deus.
Mais de Deus em o nome do Senhor Jesus. Cada vez mais. Você que me ouve, amado. Nós temos um tema na internet que tem o seguinte título: Diabo ou carne? E também o tema O Terceiro Dia. São duas pregações que vai te esclarecer tudo sobre a destruição do diabo. Tá? E que Deus é o único soberano que vive dentro de nós. Eu já recebi essa palavra e declaro você também recebendo. Ah, pastor, eu gosto quando um pregador diz assim: olha, isso na tua vida é demônio. Ai, pastor, é uma coisa assim, sabe? A gente sente que é de Deus. Eu sinto que é de Deus quando alguém diz que eu sou filho de Deus. Um abençoado. Aí sim, isso é de Deus. Tem gente que é tudo ao contrário, né? Tem gente esquisita também, né? Tem gente que gosta de umas comidas estranhas, né? Tem gente que gosta também de pregação esquisita. Prosseguindo aqui, ó, o verso 14 também fala, para eu não esquecer, né? O que é comer coisas sacrificadas aos ídolos? Porque aqui faz menção, né? É bom a gente meditar nisso, né? No verso 14. O que é isso, pastor? É comer a palavra do homem. Diga a palavra do homem. É você comer comida sacrificada. É estar debaixo do homem. É isso que quer dizer aqui. É fazer coisas que não tem nada a ver com a palavra de quem? De Deus. Correntes, vale do sal, objetos ungidos. Jesus dava essas coisas? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, é comer comida sacrificada aos ídolos. Porque esses homens querem ser vistos como deuses. Né? Querem manipular, querem ser dono do rebanho, como a gente aprendeu nos estudos anteriores. Os romanos gostavam muito de construir estátuas para a adoração do imperador. Sobre isso também João está abordando aqui. Verso 15. Outros, sim. Também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Já explicamos que os nicolaítas são quem? Na igreja de Éfeso. Na primeira carta, eu falei sobre isso. São aqueles que andavam em libertinagem. Os nicolaítas, para você entender, você que está aqui hoje pela primeira vez, novo na fé, os nicolaítas pervertiam a graça de Deus, ou seja, a palavra de Deus, com libertinagem, ensinando que não importava o que as pessoas fizessem no corpo, pois não afetaria o espírito. E com esse ensino, eles levaram a muitos à imoralidade. E alguns, por causa desse ensino, começaram a descumprir algumas palavras de Deus. E isso acontece, viu? Existem muitos nicolaítas nos dias atuais, ensinando essas coisas. Você pode fazer o que você quiser. Teu espírito vai voltar para Deus mesmo e a tua carne vai para o pó. Você tem que usar essa carne mesmo e fazer tudo que te dá na telha. Mas tudo que se planta nessa vida, a gente colhe as consequências. Deus não quer que você viva um inferno de vida. Ele quer que você reine em vida, estando nesse corpo como anjo que você é em Cristo Jesus. Diga, eu sou um anjo em um corpo de carne. Um tesouro em um vaso de barro. Não é verdade? Não é assim que ensina? Como também existem pessoas, são nicolaítas também nos dias atuais, pessoas que falam, olha, eu não vou na igreja, não faço nada do que você está fazendo lá e tenho as coisas. Pastor, eu tenho um perto de mim, um nicolaíta da vida bem pertinho de mim. Pastor, eu tenho um desse lá no meu trabalho, tenho um desse lá em casa. Tem pessoas assim, sabe, que agem dessa forma. Justamente para você não ter compromisso com a palavra de Deus. E se estiver tendo, parar de ter. São pessoas que estão na carne e querem que você rompa o seu relacionamento com Deus. Ou seja, são pessoas que não têm nenhum compromisso com o reino de Deus e não quer que você tenha. E fala essas coisas, olha para a minha vida. Eu não estou fazendo nada que esse pastor idiota ensina lá e que você vai lá para fazer. E eu estou tendo as coisas,
consegui emprego, comprei carro, estou tendo isso, tenho dinheiro no banco, aí não preciso fazer nada do que ele ensina lá para vocês fazerem. Nada. A gente não pode se esquecer do que Jesus falou. A parábola dos 2 fundamentos. E o que fala lá, pastor? Resumidamente nos passe. Em Lucas 6, 46. Lá fala da construção de 2 casas. E o Senhor Jesus fala, olha, aquele que não pratica a minha palavra, também consegue erguer a sua casa na areia. Como aquele que é um seguidor, como aquele que é íntimo da minha palavra, ergue a sua na rocha. Aquele que não tem compromisso com a minha palavra, que não pratica, também ergue, assim como aquele que pratica. E a gente tem que ter muito, mas muito mesmo, a sabedoria de Deus, a mente de Cristo, para a gente não cair nessas palavras, porque essas pessoas, o que elas falam, cativa. É mesmo. Você não vai na igreja, você não semeia, você não faz nada, você não busca o conhecimento e você tem as coisas. Mas Jesus falou que essas pessoas também conseguem construir a casa. Porém, vai chegar um determinado momento na vida dessas 2 pessoas. E quando vier os problemas, as dificuldades, as aflições, esse que conseguiu edificar e falou para você, olha, eu tenho tudo e não faço nada do que você faz naquela igreja, eu não busco nada do que você busca. Quando vier a tempestade, esse vai ser arrastado e tudo que ele tem. Igual a enchente quando vem, leva tudo que encontra pela frente. Porém você, diz o Senhor, por praticar a palavra, por ter compromisso, por não ter cedido aquela palavra ruim, aquela palavra negativa, pode vir a tempestade que for, esse Deus, por você ter sido fiel, cumpridor da palavra, praticante, estará guardado desse vento e protegido. Enquanto que aquela pessoa que zombou da sua fé, dava risada de você, já está dando de novo o dízimo, já vai de novo separar o seu dízimo para levar para lá, ó. Eu não dou, e nem oferto nada, ó. E estou com o meu salário aqui. E estou com aquela conquista ali também. Tudo é questão de tempo, Jesus falou que a diferença existe. Os 2 conseguem construir a casa. Os 2 erguem a casa. Porém, só fica uma de pé. Você. Amém. E louvado seja Deus. Eu não estou com isso desejando mal para ninguém. Mas Jesus falou, pastor Sandro, que não pratica a minha palavra também ergue. E às vezes uma casa mais bonita do que aquele que me serve. Mas depois tudo cai. O que me serve permanece, fica. É isso que você precisa entender. Não abra o seu coração para as palavras negativas de quem não tem compromisso com Deus, não, abençoado. Deus é fiel à sua perseverança. Diga eu recebo. Deus é fiel. Verso 16. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus está dizendo aqui que através da palavra dele, você tem que discernir o que é carne, o que é espírito, essas situações. E se você continua na carne, sofrerá as consequências do que você anda plantando, segundo o quê? A carne. Porque quando a palavra vem, abençoado, ela mostra. Mas se você continua, você colhe, não colhe? Então é isso. Você colhe. Seja o que for. E quando eu falo situações de carne, não é só adultério. Tem pessoas que pensam assim, o pastor fala que se a gente não for obediente e andar segundo a carne, a gente sofre. Bom, eu não estou em adultério e nem prostituição, então estou livre. Mas andar segundo a carne não é isso só. Estar debaixo da carne não é só adulterar e se prostituir. De repente você está semeando ódio, e ódio é obra da carne. De repente você está semeando uma intriga na família, para uma pessoa deixar de falar com a outra, isso é andar no espírito ou andar na carne? Você querer que uma pessoa pare de falar com a outra,
Eu não quero que você fale com aquela pessoa, porque eu odeio aquela pessoa e você também tem que odiar. Nós dois temos que odiar. Isso também é andar segundo a carne. Isso também é estar debaixo da carne. De repente você está semeando indiferença. É andar também segundo a carne. Semeando indiferença com quem não merece. E isso até na igreja, às vezes. Com o irmão, com o pastor. Está sendo indiferente com o irmão, com o pastor, nem fala, não cumprimenta mais. Eu estou de cabeça quente. Não me vem falar de abençoado, não, que eu sou filhinho de Deus, não, que eu não estou com cabeça para ouvir isso, não. E acaba sendo indiferente com quem não tem nada a ver. Se você está com problema, é nas coisas de Deus que você vai ter solução. É congregando que vai se resolver, não é se afastando não é ficando assim não. De mal com a vida, com raiva das pessoas não. Tem gente que fica com raiva das pessoas, de mal com a vida, quebra as coisas dentro de casa, desconta no filho, bate no cachorro. As pessoas não têm culpa não. Elas também têm os seus problemas. E às vezes, Deus permite e mostra através dessas vidas que elas sabem lidar com o problema com mais maturidade que você. De repente até um filho sabe lidar com mais maturidade com as situações do que você, mãe e pai. E você, puxa vida, o meu filho foi muito mais maduro do que eu, que se fosse eu tinha chutado o pau da barraca nesse negócio aí. Eu tinha, sabe, entrado na carne, teria brigado, teria feito, teria xingado. Porque comigo não tem essa não, pastor. Não leu, o pau comeu. Então nós temos que ter sabedoria. Amém? Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que somos nós, cada um de nós. Amém? Diga, eu recebo. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Maná escondido. Que maná escondido é esse, pastor? É a palavra que você ouve hoje. Estava escondida para você. Estava oculta, pastor. Eu tenho 20 anos de igreja. Escute, menino. Deixa eu lhe falar aqui. Eu tenho 30 anos de igreja. Ninguém falou as coisas que o senhor falou hoje aqui para mim. E tudo que o senhor falou, o senhor mostrou na Bíblia, mandou eu ler e anotar. Então o que estava escondido, Deus está revelando para você. E para você que me ouve também. A palavra da graça de Deus. O maná aqui, escondido, é o alimento para o seu espírito. Porque durante 20 anos, ou 30 ou mais, você tem recebido alimento para a carne. Campanha corrente, objetos ungidos, pão ungido, água sagrada, isso tudo é para a carne, não é para o espírito. O que é para o espírito é a palavra. É a palavra de Deus. Quando você está com sede, o que é que mata a sua sede? Então, aquela água foi para a carne, assim como também outras coisas. E seguindo aqui o verso, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei, vai vendo, hein? Bem como lhe darei uma pedrinha o quê? Branca, e sobre essa pedrinha escrito, nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito importante isso. Vamos por parte. Essa pedrinha branca significa a pureza que Deus dará ao seu coração. Antigamente, os juízes julgavam nessa época com duas pedras, uma branca e uma preta. A branca significava inocência e a preta está condenado, condenação. Era assim antigamente. Para os nossos dias, essa pedra, ela tem um novo significado dado por Jesus, que é a pureza que Ele te dará. Dará para o seu coração, para que você não tenha olhos maus. Amém? Amém? Porque é muito ruim andar com o coração magoado. Deus quer que você tenha um novo coração. E eu, pastor, particularmente falando, eu preciso perdoar. Uma situação antiga. Então persevere no conhecimento que Deus está te dando hoje, porque há possibilidade nessa espada, nessa palavra poderosa. Amém? Amém. O sistema religioso lê isso aqui, e é do seu conhecimento, né? Eles olham para esse verso e falam, pedrinha branca.
no final da reunião faz a campanha da pedrinha branca, porque fala para as pessoas que a pedrinha branca é Jesus. Olha, é Jesus, leva Jesus para casa. E Jesus é Espírito, né? E o nome novo, pastor, é a vida transformada que você recebe. E é também, principalmente, você sabe que você é um espírito nesse corpo. Você não é apenas esse fulano de tal que nasceu há 40 anos atrás e que tem um nome tal. Não, você é mais do que isso. Esse nome tal é o teu nome terreno. Paulo Maurício de Souza. É o nome da tua carne. Mas em espírito, você tem um nome. Você em espírito tem um nome. Se os outros anjos têm nome, você também tem. E diante do Pai, Deus, você vai saber o seu nome, o nome do seu espírito. A Bíblia revela o nome de 2 anjos, Miguel e Gabriel. Se os outros têm, você também tem. Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Se não parou, começa a pensar a partir de hoje. Você tem um outro nome que você saberá diante de Deus qual é o seu nome. Não adianta também com essa mensagem querer descobrir isso através de livros. Eu vou comprar o livro do fulano tal, porque ele falou que fazendo isso e isso, segundo lá o mapa, eu vou saber qual é o nome do meu anjo, do meu espírito. Não. Porque isso é um mistério que pertence a quem? A Deus. E você só saberá diante dele. Diga, só diante dele. Então é importante você pensar sobre isso. Segundo a Bíblia, alguns anjos, meditando nisso, né? Alguns anjos se recusaram a dar os seus nomes. Por exemplo, quando Jacó perguntou ao anjo que o visitou, ele se recusou a falar o seu nome. Está lá em Gênesis, capítulo 32, verso 29. Jacó perguntou, qual é o seu nome? Ele, não precisa você saber, não. E um outro episódio está lá em Juízes, capítulo 13, verso 17 e 18. E nesse livro de Juízes, capítulo 13, verso 17 e 18, existe um bom motivo para o anjo, né, não falar o seu nome, como também aconteceu aqui em Juízes com Manoá, homem de Deus. Ele também chegou a perguntar, olha, qual o teu nome, hein, anjo? Que eu quero prestar uma homenagem a você, umas honras para você. Aí o anjo falou, não precisa você saber não. Toda dádiva é dada por Deus. Então a ele é as honras devidas. Você não precisa saber meu nome não. Então, o bom motivo de um anjo não falar é por causa disso. Para o homem não desviar as honras devidas, que é para Deus, para o anjo. Eu me faço entender? Então, se tiver que adorar, adore a Deus. Então, o seu nome espiritual é um mistério que pertence a Deus. E todos nós temos. Amém? Glória ao Senhor. E com essas considerações do verso 17 do capítulo 2 do livro do Apocalipse, a nossa reunião está encerrada. Declaro todos vocês tendo o melhor dia da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.